Welcome back to Calvary, Bem-vindos de volta a Calvary. and welcome back to our study in John. E bem-vindos de volta ao nosso estudo de João. Okay, we're in John chapter 10, A gente está aqui em João 10 and we're looking at a really pretty famous passage. e a gente está vendo uma passagem bem famosa. We're going to look at the passage, it's basically the passage of the Good Shepherd. É basicamente aquela passagem do bom pastor. We're going to see that Jesus is the Good Shepherd. A gente vai ver que Jesus é o bom pastor. Okay? Now, remember, what we're doing here in chapter 10 is we're actually continuing where we left off in chapter 9. Mas lembra que aqui onde a gente está no capítulo 10, a gente está continuando o final do capítulo 9. Because when this book was written, there were no chapter breaks, there were no verse numbers. Porque quando esse livro foi escrito, não tinha versículos, não tinha divisão de capítulos, nada. So, in the end of chapter 9, Jesus is addressing a group of people. Então lá no final do capítulo 9, Jesus está se dirigindo a um grupo de pessoas. And then we start chapter 10, verse 1, he just continues with the same speech. E então quando a gente começa o capítulo 10, ele está continuando o mesmo discurso. And I think sometimes we miss that because of the chapter break. E às vezes a gente deixa isso passar, a gente perde por causa dessa divisão de capítulo. Okay, now remember also in chapter 9 we have the famous story of Jesus healing a man that was born blind. E lembre também que no capítulo 9 a gente tem aquela história de Jesus, também famosa, de Jesus curando um homem que nasceu cego. And then there was all these ramifications that came as a result of that. E aí teve todo tipo de ramificação que foi resultado disso. Okay, and so then Jesus begins to address the man himself. E aí então Jesus está nesse momento se dirigindo ao próprio homem que foi curado. And then a group of Pharisees come and he starts talking with them too. E tem um grupo de fariseus que tinha chegado e ele está falando com eles também. And then we don't know how many other people are gathered around. E a gente não sabe quantas pessoas mais estavam em volta. But usually when Jesus began to speak, there were huge crowds that came to hear. Mas geralmente quando Jesus está falando, tem uma multidão considerável em volta. Okay, so we're going to look at this in two parts. Então a gente vai ver isso em duas partes. First part is talking about Jesus as the good shepherd, A primeira é falando sobre Jesus, o bom pastor, verses 1 through 5. versículos 1 ao 5. Second part A segunda parte is Jesus as the sheep door, é Jesus como a porta das ovelhas, okay, which is verses 6 through 10. dos versículos 6 ao 10. Okay, so let's take a look here. Então vamos dar uma olhada. Start off in verse 1. Começando no versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Okay, so he starts off talking about those who enter in the sheepfold. Então ele começa falando sobre aqueles que entram no aprisco das ovelhas. Okay, why is someone getting in the sheepfold? Por que alguém está entrando no aprisco das ovelhas? They want to get to the sheep. Eles querem chegar até as ovelhas. Okay, now what are their motivations? Qual que é a motivação deles? Well, it seems it depends upon the way that they enter into the sheepfold. Pelo que parece, depende da forma pela qual eles entram no aprisco. Okay, now the interesting thing is here, at the end of chapter 9, who's he talking to? A coisa interessante aqui é que no final do capítulo 5, com quem ele estava falando? Capítulo 9, desculpa, com quem ele estava falando? He's talking to the Pharisees. Ele estava falando com os fariseus. Pharisees are the religious elite of the day. Os fariseus eram a elite religiosa da época. Very powerful people, Pessoas muito poderosas, both religiously and politically. tanto religiosamente quanto politicamente. And now they're questioning things that he's saying, E aí eles estão ali questionando coisas que ele está dizendo. and now he begins his discourse, right? E aí então ele começa esse discurso. Okay, now look at what they say at the end of chapter 9, verse 40 and 41. Então vamos ver o que ele tinha falado ali no final do capítulo 9, versículos 40 e 41. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. And then right after saying this, he starts verse 1. E aí, logo depois de dizer isso, começa o versículo 1 do capítulo 10. Talking to spiritual leaders, religious leaders. Falando para esses líderes espirituais, líderes religiosos. And he says, hey, you know what? Whoever enters into the sheepfold by another way besides the door, they're a thief or a robber. Ele continua dizendo ali, então quem quer que entre no aprisco das ovelhas por qualquer outro lugar que não seja a porta, é ladrão e assaltante. Okay? This is a direct message to the Pharisees, right? Essa é uma mensagem direta aos fariseus, certo? Okay? He's really giving them a slap in the face. Ele está realmente dando ali um tapa na cara. Why? Por quê? Because Jesus has a problem with religiosity. Porque Jesus tem um problema com religiosidade. Okay? Religion is man's attempt to reach God. A religião é a tentativa do homem de alcançar Deus. That's never has been God's intent.
Isso nunca foi a intenção de Deus. And there's all sorts of examples through history of men trying to reach God. E tem todo tipo de exemplo pela história de homens tentando alcançar Deus, Literally in the Tower of Babel, literalmente a Torre de Babel, or in other forms like different religions. ou de outras formas como diferentes religiões. Okay? But all of them are strange. Mas tudo isso é estranho. And all of them are not from God. E nada disso veio de Deus. Okay? So we have to be very careful with this. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. One of the things that the Pharisees did that Jesus really disliked Uma das coisas que o fariseu fez e que Jesus realmente não gosta, is they created new traditions, new laws for people to follow. desculpa, os fariseus, é que eles criaram novas leis religiosas para as pessoas seguirem. Okay? And that's not what Jesus wants. E não é o que Jesus quer. Okay? Look at Matthew chapter 15. He talks about this. Olha Mateus capítulo 15, que ele fala sobre isso. Look at verse 3 through 6. Versículos 3 ao 6. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. So he begins to attack them, and right after this he calls them hypocrites and begins to criticize them really heavily. Então ele está ali atacando essa tradição deles e logo depois ele chama eles de hipócritas e vai atacando mais agressivamente. Because they're creating religion that's blocking man from coming to God. Porque eles estavam criando religião que bloqueia os homens de chegarem a Deus. And that's not what God wants. Que não é o que Deus quer. And so he's saying, hey, listen, you guys are leading the people the wrong way. Então ele está dizendo, olha, vocês estão dirigindo, levando as pessoas pelo caminho errado. And Jesus really has very little patience with these people. E Jesus realmente tem pouca paciência com essas pessoas. Okay, now why is this so serious? Por que isso é tão sério? Well, really, when you go and look at the whole world, you look at the religious systems of the world, Bom, quando você olha para o mundo inteiro e os sistemas religiosos no mundo, you start to see a pattern. você começa a ver um padrão. Okay, all the world religions, all the world philosophies. Todas as religiões do mundo e as filosofias no mundo. Okay, and we talk about philosophies, I'm talking about things like Buddhism, Taoism, Confucianism. Quando eu tô falando de filosofia, obrigado. Quando eu tô falando de filosofias, eu tô falando de budismo, taoísmo, confucionismo, Things like this, right? coisas assim. These are actually not religions. Essas coisas, na verdade, não são religiões. People mistakenly call them religions. They're not. They're philosophies. As pessoas, de forma enganada, chamam de religião, mas elas são filosofias. But you don't need to have any belief in God to be a Buddhist. Você não precisa ter nenhum tipo de crença em Deus para ser um budista. Okay, and that's different than, for example, Hinduism or Islam, O que é diferente, por exemplo, do hinduísmo ou islã, that is based upon a god or many gods. que é baseado em um deus ou vários deuses. Okay, all of these systems, philosophies or religions, Todos esses sistemas, filosofias ou religiões, they all have something in common. todas elas têm uma coisa em comum. Okay, it's all an attempt of man to do something to reach some level or please some god. Todas mostram essa tentativa de um homem de tentar fazer alguma coisa para alcançar a Deus ou agradar a Deus de alguma forma. And so they all say, okay, if you do this, this, and this, then you will be this, this, or this. Todas elas vão dizer, se você fizer isso, isso ou aquilo, então você vai ser ou ter isso ou aquilo outro. If you can do these things, then you will reach the third level of heaven, or nirvana, or enlightenment, or whatever it is in their system. Se você fizer isso daqui ou aquilo lá, você vai atingir o terceiro nível do céu, ou nirvana, ou iluminação, ou seja lá o que for. Okay, these are all works-based systems. Tudo isso são sistemas baseados em obras. They're based on what you can do to please God or fulfill your duty in your system. São baseados no que você pode fazer para agradar a Deus ou fazer a sua parte no sistema. Christianity is the only world religion that's different. O cristianismo é a única religião no mundo que é diferente. You cannot do anything to please God. Você não vai conseguir fazer nada para agradar a Deus. It's what He did for us. É o que ele fez por He nós. sent His Son to die for us. Ele mandou o filho dele para morrer por nós. He opened the way for us to arrive to God. Ele abriu o caminho para que nós chegássemos a Deus. And no other religion has that. E nenhuma outra religião tem isso. Our responsibility is to believe. A nossa responsabilidade é crer. Because what the Bible tells us is without faith it is impossible to please God. Porque o que a Bíblia diz é que sem fé é impossível agradar a Deus. Okay? So we have a responsibility.
responsibility. Então a gente tem uma But responsabilidade. it's not to do X, Y, and Z. Mas não é fazer X, Y, Z. It's simply to believe and trust in the work that he did. É simplesmente crer e confiar na obra que ele fez. This is a system of grace. Esse é um sistema de graça. This is radically different than every other world religion. É radicalmente diferente de qualquer outra religião no mundo. And Jesus is kind of pointing this out here. E Jesus meio que está apontando isso He's aqui. saying, hey, you Pharisees, you're leading the people the wrong way. Ele está mostrando, olha, fariseus, vocês estão levando as pessoas pelo caminho errado. You're taking them into a works-based system. Vocês estão levando elas pelo um sistema baseado em obras. You're creating new rules upon rules. Estão criando novas regras em cima de regras. And all of this is limiting the people's opportunity to know God personally. E tudo isso está impedindo as pessoas de conhecerem a Deus pessoalmente. And this is what God wants. E é o que Deus quer. And that's why he sent his son, Foi por isso que ele enviou o próprio Filho. so that we could have a relationship with him. Para a gente poder ter um relacionamento com ele. Okay? Jesus reveals this to us in the New Testament. Jesus revela isso pra gente no Novo Testamento. And it's sort of prophesied, foreshadowed about in the Old Testament. E isso já tem uma imagem, já é previsto no Antigo Testamento. Okay, take a look with me in Genesis chapter 28. Look at verse 12 and 13. Dá uma olhada em Gênesis 28, nos versículos 12 ao 13. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque, e darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Okay, so this is the story of Jacob's ladder. Então, essa aqui é a história da escada de Jacó. Jacob is traveling from his home to his uncle Laban's house. Jacó está viajando do seu lar até a casa do seu tio Labão. It's a long trip. É uma viagem longa. On the way, he stops out in the middle of the field and he wants to sleep. E aí, no meio do caminho, ele para ali no meio do campo e quer dormir. He puts a rock down for his pillow. Ele quer descansar, então ele coloca uma pedra ali como travesseiro. I don't understand that at all, but that's okay. Eu não consigo entender isso bem, mas ok. Okay? And then he has this crazy dream. E aí, então ele tem esse sonho estranho. Heaven opens up. O céu se abre. He sees this ladder coming from heaven down to the earth. Ele vê essa escada que liga os céus e a terra. Angels are going up and down on the ladder. E tem anjos subindo e descendo por essa escada. And then God speaks to him about the promises of Abraham being passed on to him. E aí então Deus fala com ele sobre as promessas de Abraão sendo passadas a ele. And you read that and you're saying, wow, that's cool, but what does that mean? Mas aí você lê aquilo e fala, cara, que legal, mas o que significa isso? Well, Jesus explains it. E Jesus explica isso. Okay, look at John chapter 1, verse 50 and 51. Em João capítulo 1, versículos 50 ao 51. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Here, what he's saying, he's giving the same imagery. E aqui o que ele está fazendo é mostrar aquela mesma imagem. But he's saying the ladder is me. Mas ele está mostrando, a escada sou eu. I'm the ladder. Eu sou a I'm escada. the one the angels are going to make that connection between earth and God. Eu sou aquele que está fazendo essa conexão entre a terra e Deus, e os anjos estão passando sobre. And not only him, but all human beings. E não só para os anjos, mas também para os seres humanos. What he's showing is there's one way to heaven. O que ele está mostrando é que só tem um caminho para o céu. Jesus. Jesus. That's it. É só isso. Now he's going to explain that more as he goes through this passage. E naquela passagem ele vai explicar isso mais até. Okay? But this is so important. Mas isso aqui é bem importante. The Pharisees are hindering the path to God. Os fariseus estão impedindo o caminho até Deus. The religious leaders. Os líderes religiosos. The ones that are supposed to know the truth. Aqueles que deveriam saber a verdade. And that's what happens in today's society as well, E é right? o que acontece na sociedade hoje também, certo? You have people on TV who are pastors or leaders of giant churches. Tem gente na TV que são pastores, líderes de igrejas gigantes. And they're deceiving the people. E estão enganando as pessoas. They're creating all these sorts of schemes to get the people's money. Criando todo tipo de esquema para pegar o dinheiro das pessoas. How is that any different than Pharisees? Como é que isso é diferente dos fariseus? Okay? And God attacks them. E Deus ataca eles. He's like, no, you're not doing this. Ele diz, não, você não faz isso. And even in some chapters, Jesus starts to speak to, he says, woe to you Pharisees. E em outros capítulos, Jesus diz, ai de vocês, fariseus. Because you're missing the main point. Porque vocês estão deixando passar o ponto principal. There's one way to God, Só tem um caminho até Deus. and that's me. E esse sou eu. Okay, we're going to come back to this point later A on. gente já vai voltar nisso. Okay, back in the passage, look at verse 2 and 3. Então, voltando à passagem, versículos 2 e 3. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora.
Okay, so whoever enters by the door is the shepherd. Então, aquele que entra pela porta é o pastor. That's the right way to enter in, right? Esse é o jeito certo de entrar, This is certo? something we say here in Brazil, right? Isso é o que a gente vê aqui no Brasil, certo? You don't enter in through the window. Você não entra pela janela. Only thieves go out through the window, Só right? ladrão entra pela janela. I learned that when I first arrived here in Brazil. Yeah. Eu aprendi isso quando eu cheguei aqui no Brasil. I climbed in a window. People got all upset, man. Eu escalei, eu entrei por uma janela, o pessoal ficou bravo comigo. It wasn't even finished the building. They didn't even have glass in it, but they were like, "You can't do that." O prédio ali a construção mal estava terminada, nem tinha vidro nem nada. Eles estavam dizendo, não, você não faz isso. I was like, "Why?" Mas por quê? That's what thieves do. Porque é o que ladrões fazem. Okay. That's Tá bom. Jesus says that the shepherd enters in by the door. Então, Jesus diz que o pastor é aquele que entra pela porta. And he says the doorkeeper opens it for him. E aí ele diz também que o porteiro abre a porta para ele. Because he knows the shepherd. Porque ele conhece o So pastor. he opens it up. Então ele abre a porta. And then there's access to the sheep. E dá acesso então às ovelhas. Who's the doorkeeper? Quem que é o porteiro? Okay, I don't know. Eu não sei. Okay, now the easy answer would be it's the Holy Spirit. A resposta fácil é o Espírito Santo. Okay, Jesus is the good shepherd and the Holy Spirit opens up for him. Jesus é o bom pastor e o Espírito Santo abre a porta para ele. I don't know. Eu não sei. Okay? Look with me in Revelation. Mas dá uma olhada em Apocalipse. Revelation 21:12. Capítulo 21, versículo 12. Tinha uma grande alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. So this is describing the New Jerusalem that comes down from heaven. Então aqui ele estava descrevendo a Nova Jerusalém descendo do céu. This is literal. This is where we're going to live for the rest of eternity. Isso aqui é literal, é onde a gente vai viver pelo resto da eternidade. Okay? And so they have 12 gates in the city. E ali tem 12 portas na cidade. It's 3 to the north, 3 to the south, 3 to the east, 3 to the west. 3 do norte, 3 do sul, 3 pro leste e 3 pro oeste. And it says each one of the gates has an angel. E diz que cada uma das 12 portas tem um anjo. Okay? Are the angels going to open up the gates for us to enter in? Então anjos vão abrir a porta pra gente entrar? Is that what it's saying here? That the angels are opening up because they know Jesus? É isso que ele está dizendo então ali, que o anjo vai abrir a porta porque eles conhecem Jesus? I don't know, maybe. Não sei, Okay? talvez. You guys can decide. Vocês podem decidir. Okay? But it says they open up to him, right? Mas então diz que o porteiro abre a porta pro pastor. Okay? And it says the sheep hear his voice. E aí diz que as ovelhas ouvem a sua voz And he calls his sheep by name. e ele chama as suas ovelhas pelo nome. He knows them by name. Ele conhece elas pelo nome. Every single one of them. Cada uma delas. And you know this is literal? E sabe que isso é literal? That shepherds out in the fields, they know their sheep. Os pastores lá pelo campo, eles conhecem as ovelhas. We look at sheep and we're like, they all look the same, Se a right? gente olhar para as ovelhas, elas são todas iguais. And they look at him, no, look at that one, his nose a little bit bigger. That one, his ears a little bit sticking out, you know? Mas ele olha e fala, não, aquela ali tem um nariz um pouco maior, aquela outra ali tem a orelha um pouco mais para fora. I don't know if you guys have ever had friends that are twins. E eu não sei se vocês têm amigos que são gêmeos. Okay, and you see twins and you're like, man, I don't know which one's which, right? Eu não sei quem... Você olha para os gêmeos e fala, eu não sei quem é quem. Okay, but the parents always know the difference between the kids. Mas os pais sempre sabem a diferença entre os filhos deles. It's incredible, right? Incrível, certo? It's like, no, they're identical. No, this one a little bit different here. Você olha e fala, não, eles são idênticos. E eles falam, não, esses aqui são diferentes assim. Okay, this is how God works. É assim que Deus funciona. He knows every single one of us. Ele conhece cada um de nós. All of us are created uniquely. Todos nós fomos criados de forma única. We all have unique fingerprints. Todos temos impressões digitais únicas. We all have different characteristics about us. E características diferentes sobre nós. And God knows every single one of them. E Deus conhece cada uma delas. Okay? He knows the very hairs on our head. A palavra diz que ele conhece os cabelos, a quantidade de cabelos que a gente tem na Which cabeça. for some of us a little bit easier, right? Para alguns de nós talvez seja mais fácil. Okay? But still, it's amazing. Mas ainda assim é incrível saber quantos. Okay? God knows his sheep. Deus conhece as suas ovelhas. Okay? And so when he has that intimate knowledge of who we are, Então, quando se tem esse conhecimento íntimo de quem nós somos, it helps us to trust in him and to follow what he's leading us to do. isso ajuda que a gente possa seguir e confiar nele no que a gente tem que fazer. Because it says right after that, not only does he know them by name, but he leads them out. Porque diz que não só ele conhece elas pelo nome, chama elas pelo nome, mas ele também as leva para fora. He leads them out. The sheep follow him. Então ele as leva para fora e as ovelhas seguem Okay, ele. this is a beautiful thing. Isso é uma coisa linda. Okay, we had a program that was here in Campo Mourão years ago. A gente teve um programa que acontecia aqui em Campo Mourão It was anos atrás, like a school of discipleship for Calvary. como uma escola de discipulado da It Calvary. was called Patmos, Era chamada Patmos, which was that was the island that John was on, right? o nome da ilha em que João estava. Okay, and one of the things they did several things that were kind of crazy in the school.
E uma das coisas que eles fizeram, faziam algumas coisas, várias coisas loucas lá naquela escola. They would get a sheep for each student. E uma delas era dar uma ovelha para cada aluno. And they would make the people going out, they had to eat their meals with their sheep. Então eles faziam as pessoas saírem e ter as refeições deles lá com as ovelhas And they deles. would sit out on the grass with the sheep at night. Então sentavam lá na grama à noite com a ovelha. And the students would give a name to the sheep. They would talk to the sheep. E aí o aluno ia dar um nome para a ovelha, ia conversar com a ovelha, falar com a ovelha. And you know what happens at the end of this time? E aí sabe o que acontece no final desse tempo? The sheep follows them around everywhere they go. A ovelha segue essa pessoa para onde ela for. That's how it works. It's literal. É assim que funciona, é literal. Okay? And these guys, they could go on out, shepherds, they could call their sheep by name and they would come. Então esses caras, esses pastores, eles podem chegar lá no campo e chamar a ovelha pelo nome e ela vem. Okay? So this is a really important aspect of seeing the good pastor. Então essa é uma coisa bem importante, um aspecto muito importante de ver em pastor. Calls each one of us by name Ele chama cada uma pelo nome, because he knows us porque ele nos and he conhece loves us individually. e ele nos ama individualmente. Okay? Continue on. Look at verse 4. Continuando, veja o versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Okay, so it says that he brings them out, he goes before them. Então diz aqui que ele conduz as ovelhas para fora e vai adiante delas. And the sheep follow E a ovelha segue, because they know his voice. porque conhece a voz dele. There's a familiarity there, Tem essa familiaridade okay, ali, which is really, really important. o que é muito importante. Okay, now, what is the work of a pastor? Então qual é o trabalho de um pastor? Or shepherd, right? Um pastor. Yeah. Well, we see this in Psalm 23. A gente vê isso em Salmo 23. Okay, look at Psalm 23, not the whole thing, but verses 2 through 5. A gente vai ver o Salmo 23 aqui, não tudo, mas os versículos 2 ao 5. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. So here he describes a lot of the work of a pastor. Então aqui ele descreve muito do trabalho de um pastor. And David is attributing these characteristics to God himself. E Davi ali está atribuindo essas características ao próprio Deus. But I think we can look at this. This is part of the work of a pastor on earth as well. Mas a gente consegue olhar para isso daqui e ver que isso é o trabalho de um pastor também. It says he makes me lie down in green pastures. Ele me faz deitar em pastagens verdes. This is where a sheep eats. É o que uma ovelha come. This is what they do, right? They hang out, they eat. É o que elas fazem, elas ficam ali comendo. Okay, it's very important that they eat good grass. É muito importante que elas comam boa grama. Okay, so he takes them to the green pastures. Então elas devem ser levadas a pastagens verdes. And it says he leads them beside still waters. E diz que ele conduz elas a águas tranquilas. Okay, you don't want to bring them by rapids, a river that's flowing quickly. Você não quer levar uma ovelha a uma água que está fluindo rápido. They could get sucked away, they could drown. Elas podem ser levadas, por exemplo, num rio. Okay, now when we talk about food in the Bible, we're talking about the meat of the word. E quando a gente fala de comida na Bíblia, a gente fala da substância, a carne da palavra. Okay, the good shepherd should feed us with the word of God. E o bom pastor, ele devia nos alimentar com a palavra de Deus. And when we see the water, usually the water is a picture of the Holy Spirit. E quando a gente vê a água, normalmente ela também é uma imagem do Espírito Santo. Jesus said that those who believe in me will have rivers of living water flowing from their hearts. Jesus diz que aqueles que creem em mim vão ter rios de água-vida fluindo do seu interior. And John tells us he was talking about the Holy Spirit. E João diz que ele está falando do Espírito Santo. So you see the pastor leading people in the Holy Spirit, feeding people so that they're well fed spiritually. Então você vê o pastor ali dirigindo as pessoas espiritualmente, alimentando elas espiritualmente. And he talks about leading them in the paths of righteousness. E fala aqui que ele leva ela pelo caminho da justiça. The path that the pastor chooses is very important. O caminho que um pastor escolhe é muito importante. They can't take them on a dangerous path, on a path that's too narrow. Ele não pode levar as ovelhas pelo caminho que seja muito perigoso ou muito estreito. Okay, so they have to find a good path that will keep the sheep safe. Então ele tem que encontrar um bom caminho que mantenha as ovelhas seguras. And it has to have a path for an end. E no final desse caminho, e também para um caminho tem que ter um final. Okay, so it doesn't just take them up, hey, let's go see the view. Ele não pode fazer tipo, vamos ali só ver a vista. Okay, no, he's taking them to a place where they can eat or where they can drink and Não, be safe. ele está levando elas para algum lugar onde elas podem comer, onde elas podem beber e ficar seguras. Okay, and then it talks about
Though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. E ele depois diz, mas mesmo se eu andar pelo vale de trevas e morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. There's a protection that comes from the pastor. Tem uma proteção que vem do pastor. Okay, in the church we try to protect people from false doctrines, from wolves that come in to try to steal the sheep. A igreja está tentando proteger as pessoas de doutrinas falsas, de lobos que vêm atacar as ovelhas. Okay, it's a difficult job, I'll tell you that. É um trabalho difícil, eu vou te contar. Because there's always new doctrines that are coming out and people are like, yeah, that's cool, that's new, I like that. Porque sempre tem uma doutrina nova aparecendo e gente dizendo, ah, não, isso ali é legal, olha aquilo lá. Guys, let me tell you, new doctrine is heresy. Caras, eu vou dizer, nova doutrina é heresia. There's nothing new under the sun. Não tem nada novo sob o sol. Okay, after about the 3rd century, it's all defined for us as the church. Depois ali do 3º século, tá tudo definido pra gente como igreja. So when there's a new doctrine that comes up, you know, in the 1900s, it's probably false. Então surgiu uma doutrina ali nos anos 90, ali, né, 1900, cara, provavelmente é falso. Okay, so the pastor protects them. Então o pastor tem que proteger And as he ovelhas. says, your rod and your staff, they comfort me. E diz que a sua vara e o seu cajado me protegem. Okay, so we have 2 things here the pastor has. Então a gente tem duas coisas aqui que o pastor tem. He has a staff. Ele tem um cajado. Okay, this is one of those things that typically they had a hook on the end of it. É aquela coisa que tipicamente vai ter um gancho no final. Because he could put it around the neck of the sheep and pull them back. É aquela coisa que ele pode usar para passar pelo pescoço da ovelha para poder puxá-la. It's kind of like having a leash around your dog. É mais ou menos como se fosse uma coleira no seu cachorro. The dog sees a squirrel, wants to run out in the street to catch the squirrel. Seu cachorro quer pegar um esquilo que passou correndo pela rua e ele vai correr. He's going to get hit by a car. Sorry? He's going to get hit by a car. Ele vai ser atingido por um carro. So you have a leash and you say, no, 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 you're not going there. Então você vai puxar a coleira e dizer, não, você não vai pra lá. Okay, that's the same thing the pastor did, right? É a mesma coisa que o pastor faz, tá? Okay, but it also talks about a rod. E também fala aqui sobre uma vara. Okay, what's a rod? O que é uma vara? Okay, a rod is the discipline. Uma vara é disciplina. Okay, and so sometimes the sheep just don't listen. Porque às vezes as ovelhas simplesmente não ouvem. They don't listen. Elas não ouvem. Okay, trying to send a message here, guys. Eu tô tentando passar uma mensagem pra vocês Okay, aqui. and sometimes the pastor got to come in and give them a little whack. E às vezes o pastor tem que vir e dar uma batida. God does that to us. Deus faz isso com a gente. Your pastor might do that to you. O seu pastor pode fazer isso com Okay, você. he might rebuke you. Pode ser que ele te repreenda. What is your job? Qual que é o seu To trabalho? follow the pastor. Seguir o pastor. Okay, so you say, okay, sorry, I messed up. Let's Então, get back in line. você faz tipo, tá, foi mal, eu vacilei, vamos voltar aqui pra fila. Man, people get all offended. As pessoas ficam bem ofendidas. We have this idea of a shepherd in Brazil that has no rod. A gente tem essa ideia de um pastor aqui no Brasil que não tem uma vara. He should be the sweetest, loving, most gentle person on earth. Ele tem que ser essa pessoa mais delicada do mundo. That's not a real pastor, right? Isso não é um pastor de verdade, They sabe? will be sometimes, Vai ser às vezes, but sometimes they're going to be tough. mas às vezes vai ser duro. They're going to have both, guys. Vai ter que ter as duas coisas. Okay, so you got to be prepared for that. Então você tem que estar preparado pra isso. Okay, and God's like that too, so it's interesting. E Deus é assim também, o que é interessante. Okay, and then the last thing he says, E a última coisa que ele diz that he prepares a table for us. é que ele prepara uma mesa pra nós. He provides for us. Ele provê pra nós. Okay, and sometimes it's in abundance he provides for us. E às vezes ele provê em abundância. Now, it's not always that the table's there. Não é sempre que tem esse banquete, Okay, but sometimes we'll have abundance, sometimes we won't. mas às vezes vai ter abundância, às vezes But não. he's still going to provide. Mas ele vai continuar provendo. Okay? And it says he anoints my head with oil. E diz aqui, ele unge a minha cabeça com óleo. Okay, now usually the oil, anything you see anointed in the Old Testament is a figure of the Holy Spirit. Yeah. Normalmente, quando você vê alguma coisa, uma unção de alguma coisa com óleo no Antigo Testamento, é uma figura do Espírito Santo. Okay, so he gives us the Holy Spirit, Então, ele nos dá o Espírito Santo, which is absolutely essential for us, o que é right? absolutamente essencial. He is the most important thing we have. Ele é a coisa mais importante que a gente tem. Okay, but there was a thing they would literally do. They would anoint the head of certain sheep when bugs would start to get in them. Mas também tem uma coisa literal que eles fazem aqui, que é ungir a cabeça da ovelha com óleo para impedir que insetos entrem Yeah. no nariz. Yeah, there was this weird thing that certain bugs would plant like eggs in their nose. Tem essa coisa estranha de que alguns insetos plantariam ovos no nariz das ovelhas. And when they put a little oil on it, it would block the bugs. They couldn't get in, they couldn't plant their eggs. E aí, então, tendo esse óleo passado ali na cabeça dela, esses ovos não conseguem fixar. So there's like a physical concern there. They're taking care of the sheep physically. Então, existe essa preocupação física, cuidar das ovelhas fisicamente
em relação a essa passagem aqui também. Okay, so this is the work of the pastor. E esse é o trabalho de um pastor. Not all of it, but this is a good explanation of it. Não é todo ele, mas é uma boa explicação. Okay, so he goes, while doing all of this, he leads the sheep and the sheep follow him. Então, enquanto ele faz isso, ele está levando as ovelhas e as ovelhas estão seguindo ele. Okay, now, what happens is here in the world, in like on the earth today, Então, o que acontece aqui no mundo, na Terra, hoje? is that we have two extremes. A gente tem dois extremos. Okay, we have people who are so strong and independent, they don't want a pastor. A gente tem pessoas que são tão fortes e independentes que não querem um pastor. And they don't want anything to do, they don't want anyone to tell them anything. E eles nem querem nada com ele, querem nem falar nada pra ele. Okay, so it's like, don't tell me what to do, I know what to do. Ah, nem me fala o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. And then you have the other extreme, E você tem o outro the extremo. people who are so dependent upon the pastor, Pessoas totalmente dependentes de um pastor, that basically are like, have this huge expectation that this is going to be like my personal Jesus. que elas têm essa expectativa enorme de que, não, esse daqui vai ser o meu Jesus particular. And both extremes are wrong. E os dois extremos estão errados. Okay, God set up the church with pastors. Deus definiu a igreja com pastores. Okay, it's not something that man created, it's God created this. Não é uma coisa que o homem criou, Deus criou isso. Because he wants to give you someone that can lead you. Porque ele quer te dar alguém que pode te dirigir, te levar pelo caminho. So if you don't want to listen, if you don't want to follow somebody, you shouldn't be a part of the church. Então, se você não quer ouvir, se você não quer seguir alguém, você não devia ser parte de uma igreja. Okay, but if you're just like, I don't know anything, just tell me what to do, I'll do whatever you say. Mas se você também tá do tipo, eu não sei nada, me diz o que fazer porque eu não sei o que fazer. Okay, something's wrong. Tem algo errado. Because you should have a personal relationship with Jesus. Porque você devia ter um relacionamento pessoal com Jesus. My job is to take you to Jesus. O meu trabalho é levar você a Jesus. But there's certain times when we're going to direct the church in a certain direction. Mas tem algumas vezes que a gente vai levar a igreja numa certa direção. Okay? I will be judged if I lead the wrong direction. Eu vou ser julgado se eu levar para o caminho errado. This is what people don't understand. É isso que as pessoas não entendem. Okay? You will be judged by how well you follow. Você vai ser julgado sobre como você segue. We talked about this with marriage. A gente fala sobre isso no casamento. Marriage is the same thing. Casamento é a mesma coisa. Husbands are going to be judged if they lead their wives the wrong way. Os maridos vão ser julgados se eles levarem a esposa pelo caminho errado. Or if they're negligent and passive and don't lead at all. Ou se eles forem negligentes, passivos e nem dirigirem de maneira nenhuma. Guys, you're going to be judged. Cara, vocês vão ser julgados. Girls, you won't be judged for that. Garotas não vão ser julgadas So por you don't isso. need to tell him everything he needs to do. Então você, mulher, não precisa ficar dizendo pro marido tudo que ele tem que fazer. But you're going to be judged on how well you follow him. Mas você vai ser julgada por como você segue ele. If he leads the wrong direction, but you're following, you're not going to be judged. Mas se ele te leva pelo caminho errado e você tá seguindo, você não vai ser julgada por isso. Okay? That's how important it is for us to follow our leaders. É por isso que é tão importante que a gente siga os nossos líderes. Okay? So this is really important that we follow the pastor. Então isso é muito importante, que a gente siga o pastor. We follow the good pastor, which is Jesus. A gente segue o bom pastor, que é Jesus. But then we have a earthly responsibility to follow the pastor of the church as well. Mas a gente tem essa responsabilidade terrena, que é seguir o nosso pastor terreno também. Okay, so continue on, verse 5. Então, continuando, versículo 5. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. So the idea here is that they won't follow a stranger. Então, a ideia aqui é que eles não vão, a ovelha não vai seguir um estranho. And that's true. E é verdade. Sheep don't follow anybody. Ovelha não segue qualquer um. So if they don't know you, they won't follow you. Ela não te conhece, ela não te segue. Okay, now how do we know the voice between a stranger and the voice of God? Então, como é que a gente vai reconhecer a voz de um estranho ou de Deus? Okay, I've heard things in my head. I was like, is that from God or is that from me? Is that from Satan? I don't know. Eu já ouvi coisas assim na minha cabeça, tipo vozes, frases, enfim, seja lá o que for. E eu já fiquei pensando, tá, isso é de mim, isso é de Deus, isso é de Satanás? De onde que é isso? How do we know? Como é que a gente vai saber? The Word of God. A palavra de Deus. Okay, the Bible is a roadmap to show us the way to go. A Bíblia é o mapa que mostra o caminho que a gente tem que seguir. And what we see in this is we see who God is and we see what He does. E o que a gente vê nela é quem Deus é e o que Ele faz. And God doesn't change. E Deus não muda. And His Word doesn't E change. a sua palavra não muda. Okay, and so then we've got to get in the Word and understand everything about it. Então a gente tem que entrar sempre na palavra para entender tudo sobre ela. So that when God speaks something to us, we know, is this consistent with the Word of God? Para que quando a gente ouve essa voz, a gente pode se perguntar, isso é consistente com a palavra de Deus? Because this is the thing, He's never going to contradict Himself. Porque a coisa é essa, ele nunca vai se contradizer. So if there's something that you're hearing, you're thinking, and it goes against the Word of God, Então se tem alguma coisa que você está ouvindo, pensando e que vai contra a palavra de Deus, that's not from God. não é de Deus. I've seen people who are dating non-Christians. Eu já vi gente que estava namorando não cristãos. Okay, and the Bible says, don't do that. E a Bíblia diz, não faz
faz isso. And they're like, no, I think this is something really special. Aí eles estão lá, não, mas eu acho que é uma coisa Okay, especial. well, you're not hearing from God because the Bible says so clearly about that. Ah, mas você não está ouvindo de Deus porque a Bíblia diz isso, claro. Okay, this is really important for us to understand. E isso é importante que a gente entenda. Okay, sorry, I sort of lost my train of thought there. Desculpa, eu perdi a linha de raciocínio. Oh, so we have no reason for us as Christians to not read the Bible every day. Então, nós não temos razão nenhuma para não ler a Bíblia Okay. todo dia. Now, sometimes you miss a day. That's okay. There's no law here. Tá ok, você pode deixar passar um dia e tal, não tem uma lei aqui. Okay, but you want to be in the Word as much as possible. Mas você precisa entrar na palavra o quanto você puder. We've talked about this in past years about setting up a plan to read the whole Bible in a year. A gente fala isso ao longo dos anos, de você definir planos para você ler a Bíblia num ano inteiro. If you read 4 chapters per day, Se você lê 4 capítulos por you dia, read the entire Bible in less than a year. você lê a Bíblia inteira em menos de um ano. About 10 months. Mais ou menos 10 meses. Man, that's pretty easy, right? É bem fácil. If you do 2 per day, which is really easy, Se você fizer 2 capítulos por dia, que é bem fácil, in less than 2 years, you're reading the entire Bible. em menos de 2 anos você lê a Bíblia inteira. Okay, we start to look at that and say, wow, it's a long time, 2 years. A gente olha pra isso e fala, ah, nossa, 2 anos é muito tempo. Man, you can do that. Você consegue. Okay, just do a little bit every day, and at the end, you have the whole Bible in your head. Você só faz esse pouquinho todo dia e no final você tem a Bíblia inteira na sua cabeça. And this is going to help you to discern the voice of God. E isso vai te ajudar a discernir a voz de Deus. So important for our growth, guys. Muito, muito importante pra gente. Okay, so we move into the second part, Então a gente vai pra essa segunda parte, and this is much faster. que é bem mais rápida. Okay, this is talking about Jesus as the sheep door. Falando aqui sobre Jesus como a porta das ovelhas. Okay, look at verse 6. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele lhes estava falando. Okay, what's new? Qual é a novidade? They don't Eles understand. não entenderam. Okay, Jesus tells parables. They have no clue. Jesus fala parábolas e eles não têm ideia. And so Jesus is going to go more detail, more real, and explain the things to him. E aí To them. Jesus vai ser mais detalhado, mais realista e explicar coisas para eles. Look at verse 7. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Okay, so right there, now he says, I'm the door. Então, bem claro, ele diz aqui, eu sou a porta. You say, wait a minute, Jesus, he was the good shepherd that came up and they opened the door for him. Não, mas espera, Jesus é o bom pastor que o porteiro veio e abriu a porta para ele. Now he says, I'm the door. Which one is it? Agora ele diz que ele é a porta. Qual dos dois ele é? It's both. Os dois. You know, this is the thing that we see in the Old Testament as well. É isso que a gente vê também no Antigo Testamento. All these figures of Jesus throughout the same illustration. Todas essas imagens, figuras de Jesus na mesma ilustração. Okay, so in the temple, for example, Por exemplo, no templo. okay, they had showbread. Eles têm... Bread. Ok. Eles têm pão. Okay, they had 12 loaves of bread. Eles têm lá 12 pedaços de pão. Okay, now, long story, but that's Jesus. Então, história longa, mas é Jesus. He said, I'm the bread of life. Porque ele diz, eu sou o pão da vida. Okay, he's there in the temple. He's like, guys, I'm the bread of life. Ele tá lá no templo e ele fala, gente, eu sou o pão da vida. And they're looking at the bread and they're going, really? That's connection right there. Aí você olha pro pão e fala, peraí, então tem conexão ali. Okay, and then they have like a menorah like we have in the back here. Então eles têm lá também uma menorá, até como a gente tem aquela. Okay, and it gives light to the table where the bread is. Ela ilumina, ela traz luz à mesa onde tá o pão. Okay, what is that? O que é isso? That's a picture of Jesus. Uma imagem de Jesus. He said, I'm the light of the world. Ele diz, eu sou a luz do mundo. And you start to see as you go through the temple, almost every single detail is pointing to E Jesus. você vai olhando e cada detalhe do templo, quase todos eles estão apontando para And this Jesus. is the same thing. E aqui é a mesma coisa. He says, I'm the good shepherd. Ele diz, eu sou o bom pastor. Well, actually, he says that in verse 11. We'll see that next week. Na verdade ele vai dizer no versículo 11, a gente vai ver na semana que vem. Spoiler alert, right? Sorry. Alerta de spoiler. Okay, but then he says, hey, I'm the door. Mas então aqui ele tá dizendo, eu sou a porta. He's everything. Ele é tudo. Okay, he's everything for us. Ele é tudo para nós. Okay, so he says, I'm the door. Então ele tá dizendo, eu sou a porta. This is so consistent with everything else he says. E isso é muito consistente com tudo mais que ele diz. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. 14:6. João 14,6 diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Okay, then in Matthew chapter 7, look what he says in verse 13 and 14. E aí em Mateus capítulo 7, olha o que ele diz aqui no versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. There's a narrow gate and it's difficult to get through.
tem uma porta estreita que é difícil de passar. And the majority of the world's going the other way. E a maior parte do mundo tá indo pela outra larga. What is that gate? O que é essa porta? It's Jesus. Jesus. He's the only way to heaven. Ele é o único caminho para o And céu. that's what he's sharing with them. É o que ele está compartilhando aqui. If you are sheep and you want to come into the sheepfold, you come through me. Se você é uma ovelha e você quer entrar no aprisco das ovelhas, você vem através de mim. I'm the path to safety. Eu sou o caminho para a segurança. I'm the path to eternal salvation, which we'll get to in a couple verses. O caminho para salvação eterna que a gente vai ver nos Okay. próximos versículos. Continue on, verse 8. Continuando no versículo 8. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Okay, so all who came before me were thieves and robbers. Então todos os que vieram antes eram ladrões e assaltantes. Who's he talking about? De quem que ele estava falando? Moses? Moisés? Elijah? Elias? No, those are good guys. Não, esses caras eram He's legais. talking to the Ele Pharisees. estava falando dos fariseus. He's saying all these guys, these leaders, religious leaders before me, they're just thieves and robbers. Todos esses caras aí, líderes religiosos que vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes. Remember, these are the guys who are selling sacrificial animals in the temple courtyard. Lembra, são caras que estavam vendendo elementos sacrificiais ali no pátio do templo. People bring their sheep from their farm. They travel miles and miles to get to the temple. They bring their sheep. Pessoas trazem e viajam quilômetros e quilômetros trazendo a sua ovelha até o templo. And then they say, no, it's got a defect here. You need to buy one from the temple. Aí chega esse cara ali na entrada e fala, não, ela tem um defeito ali, você compra essa outra aqui pra entrar no And templo then com they ela. charge them double. E aí cobra o dobro. Okay? What is that? Cara, o que é isso? Man, they're robbing the people. Estão roubando o povo. And then people are like, well, I don't want to bring a sacrifice. They're just going to charge me a bunch of money. E depois o cara não quer mais, não vou fazer sacrifício mais porque vão ficar me cobrando dinheiro. Jesus is making a direct attack against these leaders. Jesus está fazendo um ataque direto a esses líderes. Okay? Spiritual leadership is not to get rich. Liderança espiritual não é para enriquecer. Okay? When you see people talking all about money, every single week it's all about money, run from that church. Quando você vê pessoas falando o tempo inteiro, toda semana sobre dinheiro, corre dessa igreja. Okay? This is what Jesus hates. É isso que Jesus odeia. And Jesus attacks them pretty strongly in this E passage. Jesus ataca esses casos de uma maneira bem forte nessa passagem. Now, one interesting fact here. Um fato interessante aqui. In the Old Testament, several different passages, No Antigo Testamento, várias passagens it diferentes. calls the leaders of Israel shepherds. Ele chama os líderes de Israel pastores. Okay? One example, Isaiah 56:11. Um exemplo aqui é Isaías 56, versículo 11. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Okay? These guys are looking for their own gain. They're not looking to take care of the people. Esses caras estão procurando ganho próprio, nada pro povo. Okay? Sound familiar? Parece familiar? Okay? Turn on the TV, you'll see it. Liga a TV que você vai ver. Okay? Watch the politicians here in Brazil, you'll see it. Assiste político no Brasil que você vai ver. Okay? This is the thing, some of us, we get upset because of the corruption here, right? E esse é o lance, a gente às vezes fica bravo com a corrupção aqui. Okay? Some of these guys, they get caught, some of them don't. Tem uns caras que são pegos, outros não. Okay? Don't worry, God is going to get every single one of them. Nem se preocupa, Deus vai pegar cada um deles. Every single one of them. Cada um. Even some of these guys who call themselves Christians. Mesmo esses caras que chamam a si mesmos de cristão. They're stealing from the people, they're not giving the people what they deserve. Quando eles estão roubando das pessoas, roubando do povo e não dando ao povo o que ele merece. They're selfish shepherds. São pastores egoístas. Okay? And God's going to judge them. Deus vai julgá-los. Okay, so he says, all who came before me were thieves and robbers. Então Jesus diz, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Or in other words, they're not good pastors. Ou em outras palavras, não são bons pastores. Okay? Verse 9, back in John 10. Então, de volta em João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Here he gets very clear, right? Então aqui ele fica bem claro, certo? I'm the door. Eu sou a porta. Whoever enters by me will be saved. Quem entrar por mim vai ser salvo. Okay? You want to be saved from your sins? Você quer ser salvo dos seus pecados? You want to avoid that judgment that's coming? Você quer evitar esse julgamento que You vem? have to enter in by Você Jesus. tem que entrar através de Jesus. He's the door. Ele é a porta. He's open for you. E ele está aberto para You você. have to enter in by faith. Você tem que entrar pela fé. Okay? And what he describes for those people who enter in, those people who are saved, E aqui ele descreve essas pessoas que entram e que são salvas. it says they will go in and out and find pasture. Ele diz que essa pessoa entra e sai e encontra pastagem. There's this idea, there's this liberty that comes from the protection that the good pastor provides. Tem essa ideia da liberdade que vem da proteção de um pastor que provê. Okay?
So follow the good pastor. Então siga o bom pastor. He will protect you. Ele vai te proteger. Man, he will protect you. Cara, ele vai te proteger. Okay, now, that doesn't mean you go down and like, let's walk through the favela with our pockets full of cell phones at, 2 o'clock in the morning. Isso não quer dizer que você então vai encher o seu bolso de celulares e andar pela favela às 2 horas da manhã. Okay, that's just not wise, right? Isso daí não é sábio, certo? But if you're doing what God calls you to do, Mas se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, God will protect you while you do it. Deus vai te proteger enquanto você faz. That's really, really important for us to understand. E isso é muito importante que a gente entenda. Okay. And that probably goes for the church as well. E isso também se aplica à igreja. I'm not here to tell you things that benefit me. Eu não tô aqui para te dizer coisas para me beneficiar. Okay? I'm just like, guys, do this. This is best for you. Eu tô aqui para dizer, olha, faz isso porque é o melhor para você. I don't say, get in the Bible because that's going to help me. Eu não digo, entra na Bíblia porque vai me ajudar. It helps you guys. Vai ajudar você. Okay? So try to follow what we're telling you here. Então, tenta seguir o que eu tô dizendo. Okay? Otherwise, I'm just up here talking for no reason, right? Porque do contrário, eu só tô aqui falando à toa. Okay? Anyway, last verse 10. Então, o último versículo, versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Okay, this is one of the most misquoted verses. No, not misquoted. This is one of the verses that's taken out of context most here in Brazil. Esse aqui no Brasil, é um dos versículos mais tirados de contexto que tem. Man, the first part, I've heard this so many times. Então, eu já ouvi essa passagem várias vezes. And it's always talking about whom? E sempre tá falando de quem? Satan, right? Satanás, né? Satan comes to kill, steal, and destroy. A gente normalmente cita o diabo vem para matar, roubar e destruir. Is that what it's talking about? É disso que ele tá falando aqui? That's not the context. Não é o contexto. Okay, that's not what he's saying. Não é o que ele tá dizendo. Is that true though? Mas é verdade Okay, that Satan is probably wanting to kill, steal, and destroy? que Satanás realmente queira matar, roubar e destruir? Probably. Provavelmente. Okay, so it's kind of like, it's complicated, right? Então é meio, ok, é complicado. But really what he's talking about are false leaders. Mas o que ele tá falando aqui na passagem é sobre falsos líderes. People who are not the good pastor. Pessoas que não são bom pastor. Okay? One of the things you see, like for example in the Mormon church, Uma das coisas que você vai ver, por exemplo, na igreja Mormon. Joseph Smith wrote all these books. Joseph Smith escreveu todo tipo de livro. And then what did he do? E aí ele fez o quê? Then he went to the Bible and retranslated all these verses. Aí ele foi para a Bíblia e retraduziu vários versículos. He didn't speak Hebrew, he didn't speak Greek. Ele não falava hebraico nem grego. Okay? And he added all these different verses. E adicionou vários versículos. Why? Por quê? Because it didn't agree with the things that he wrote in his books. Porque a Bíblia não concordava com aquilo que ele tinha escrito nos livros dele. And so he added to the Word of God, Então ele adicionou a which the palavra de Bible Deus. warns us about. E a Bíblia avisa a gente sobre isso. He probably crossed that verse out too. Ele provavelmente deve ter riscado esse daí também. Okay? How do you know he's a false prophet? Como é que você sabe que ele é um falso profeta? Look at what he's doing. Olha o que ele tá fazendo. Okay? So you can see someone who's out there. What's he trying to do? He's trying to get the sheep for himself. Então você consegue ver um cara que tá ali fazendo o quê? Tentando pegar as ovelhas para ele. He wants to be powerful. Ele quer ser poderoso. He wants to be influential. Ele quer ser influenciador. You know, he took people's wives in his church. Sabe que ele tomou para si esposas das pessoas da igreja? Can you imagine that? Você imagina isso? God told me, brother, that you're supposed to give me your wife to sleep with. Deus me falou aqui, irmão, que você tem que me dar a sua esposa para eu dormir com ela. Are you kidding me? Você tá brincando? I'd like knock that guy out, man. Eu derrubaria esse cara. And people were like, okay, here, take her. E aí tiveram os caras do tipo, tá bom, então leva. Just horrible, okay? Horrível. The thieves come to kill, steal, and destroy. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Okay, now, what he also says at the end is very important. E aí o que ele diz também aqui no final é importante. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. This also taken radically out of context. Essa parte também é radicalmente tirada You do know, contexto. people feel stressed at their work. Tem gente lá estressada no trabalho. They're stressed because they're kids. Estão lá estressados com os filhos. And they're like, oh God, I'm not experiencing the abundant life. E aí eles estão lá, Deus, eu não estou experimentando uma vida plena. You know, I want to have more joy. Eu quero ter mais alegria. Yeah, that's not really what he's talking about. Não é disso que ele está Okay? falando aqui. It's not so you can live this pleasureful life here on earth. I'm sorry? It's not so you can live this pleasureful life. Ele não está falando que você deve viver por isso aqui uma vida prazerosa na terra. Jesus warns about this in Luke 8:14. E Jesus avisa sobre isso em Lucas 8:14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. You
You see, when we start living for pleasures, we're actually doing what's wrong. Então percebe que quando a gente começa a viver para prazeres, a gente está fazendo o que é errado. And then people get upset, like, I don't feel happy enough in life. Aí tem gente que fica chateada, não, eu não tô feliz o suficiente na vida. And that's not what he's talking about when he talks about abundant life. Porque não é disso que ele tá falando quando ele tá falando de vida plena. What's he talking about? Do que ele tá falando? He's talking about eternal life. Tá falando sobre a vida eterna. How do I know? Como é que eu sei? Well, chapter 10, verse 28. Um pouquinho pra frente ali no próprio capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Okay? He says, I give them eternal life. Ele diz, eu dou a vida eterna. He says before, I came that they might have life and life more abundantly. Ele tinha dito logo antes ali, eu vim para que tenham vida e vida plena. And then as he continues on, he said, I give them eternal life. E aí ele diz em seguida, mais pra frente, eu lhes dou a vida eterna. What is the abundant life? Qual que é a vida abundante? Okay? Eternal life. A vida plena, Okay, eterna, now, vida here's eterna. the catch. Então a pegadinha tá aqui. When does eternal life begin? Quando é que começa a vida eterna? When we die? Quando a gente morre? No. Não. It's when we believe. É quando nós cremos. The moment you put your faith in Jesus, the moment that you're saved, No momento que você coloca a sua fé em Jesus, é o momento que você é salvo. eternal life begins. E começa a vida eterna. Okay? Most of us here, we're eternal right now. Então, a maioria de nós aqui, nós somos eternos, agora. You will never die. Você nunca vai morrer. Your body will O die. seu corpo vai morrer, This is not you. mas esse não é você. This is not me. Isso não sou eu. This is a shell that I live in. Isso é uma concha na qual eu vivo. Okay? And then when this shell dies, I go to be with the Lord. E quando essa concha morrer, eu vou estar com o Senhor. But there's no death involved for me. Mas não tem morte envolvida para mim. So the abundant life, the eternal life, it starts now. Então, a vida plena, a vida eterna começa agora. And so what implication does that have upon our life? E que implicação isso tem na nossa vida? Okay, last verse. Look at John 17, verse 3. O último versículo, three. o último versículo aqui, João 17, versículos 2 e 3. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que a que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Okay, so he says, this is eternal life. Então ele diz aqui, esta é a vida So you're eterna. thinking like, well, what is eternal life really? Porque você está pensando, o que é a vida eterna mesmo? And Jesus says, this is it. Let me tell you. Então Jesus está dizendo, olha, é isso aqui, deixa eu te falar. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Okay? We have the opportunity to know Jesus right now. Nós temos a oportunidade de conhecer Jesus agora. To have a personal relationship with him. Ter um relacionamento pessoal com Ele agora. To experience him daily. Experimentá-lo diariamente. Talk with him, hear from him. Falar com Ele, ouvir dele. Okay? No one else has this except for a Christian. Ninguém mais tem isso exceto um cristão. This is the abundant life. Essa é a vida plena. The more intimacy you have as you grow with him, Quanto mais intimidade você tem e vai crescendo com Ele, the more you're experiencing the abundant life. mais você experimenta essa vida plena. That's why it's our role to try to draw near to him. Daí o nosso papel de tentar se aproximar dele. Okay? And as we draw near to him, the Bible tells us he will draw near to us. À medida que a gente se aproxima dele, a Bíblia diz, ele se aproxima de nós. And so we're experiencing the eternal life right Então now. nós estamos experimentando a vida eterna agora. Okay? So keep this in mind when you read this passage. Então mantenha isso na sua cabeça quando você estiver lendo essa passagem. Okay? I know this was long, I'm sorry. Desculpa, eu sei que foi longo, Okay? But I hope you guys got to see some good things. mas eu espero que vocês tenham conseguido ver boas coisas aqui. Jesus is the good shepherd. Jesus é o bom pastor. Jesus is the door to heaven. Jesus é a porta até o céu. Okay? If you haven't entered into Jesus, enter in tonight. Se você não entrou ainda através de Jesus, faça isso You need to hoje. place your faith in Jesus' death and resurrection. Você coloca sua fé na morte e ressurreição de Jesus. If you've already done that, E great. se você já fez isso, ótimo. Draw near to God. Se aproxime de Deus. Have that personal experience with Him. Tenha essa experiência pessoal com Ele. In the morning when you wake up, De manhã, quando você when you go to acorda, work, ou quando você vai para o when you're trabalho, driving home, quando você está dirigindo para casa, you have an opportunity to talk to God. você tem uma oportunidade de falar com Deus. Experience all that He has for you. Experimentar tudo o que Ele tem para você. Okay? Don't shortchange yourself. Don't No. limit yourself. Não se limite. Okay? So
Tonight, what we want to do is we're going to have another time of worship. We want to celebrate Jesus. Então, hoje à noite o que a gente vai fazer, a gente quer ter mais esse tempo de louvor para celebrar Jesus. And we're going to have communion in the back. E a gente tem a ceia lá atrás. So if you want to remember the body and the blood of Jesus, Então, se você quiser lembrar lá o corpo e o sangue de Jesus, you can go back and do that anytime during this worship. você pode ir lá e fazer isso, então, em qualquer momento durante essa adoração. Let's stand, let's worship the Lord. Então, vamos levantar e adorar o Senhor.